de Paulo no escrito mais antigo do Novo Testamento, que é a primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Ali Paulo nos ensina de uma maneira surpreendente, não é assim? Nós podemos dividir o texto, vocês se lembram disso ou não? Estão lembrados do texto? 1 Coríntios 11, a frase aí é bombástica, né? Comeis e bebeis, e parece que o pessoal não está se lembrando. Comeis e bebeis da própria... o que é duro a gente não se lembra, né? A gente fica quietinho, né? Aquilo que dói no calcanhar a gente fica mais quieto. Mas o que é que nós vemos ali? Os 3 pontos: ver, julgar e agir. O ver, São Paulo vê naquela comunidade dos coríntios que aqueles que são mais ricos chegam rapidinho, levam seu farnel de comida e se apressam em comer. Porque na época de São Paulo, primeiro fazia-se o ágape, depois celebrava-se o rito eucarístico do pão e do vinho. A Eucaristia estava atrelada ao ágape. Para esse ágape, quem tinha mais levava mais e comia mais. E aquele que era mais pobre chegava no final, fingia chegar atrasado porque tinha vergonha, porque não tinha com o que colaborar. E aí São Paulo então ele vê, constata, depois ele julga. Ele julga de que maneira? Ele traz um relato liturgizado, ou seja, as palavras de Jesus, assim como elas eram rezadas já pelas comunidades no rito eucarístico. Então ele diz: aquilo que eu mesmo recebi, eu vos transmiti. E que ele, estando para ser entregue, tomou nas mãos o pão e assim por diante. E acrescenta: fazer isso em memória de mim. Terminada esse juízo, que não é ele que faz, mas é o próprio Cristo quem o faz, em força do mandamento, do gesto e da palavra dele, ele tira a conclusão: por acaso vocês não têm as vossas casas para comerdes e se empanturrar e beber? Ou precisais envergonhar a igreja de Deus, humilhando aqueles que são mais pobres? E aí ele tira a conclusão: pois não vos louvo pelas vossas assembleias, pois todas as vezes que reunis, comeis e bebeis da própria condenação. É brabo, não é? Normalmente, tanto no Evangelho e no Novo Testamento, e também lá no Antigo Testamento, tudo aquilo que cheira separação do culto com a vida é abominável. Então, nós que já somos agentes de pastorais, estamos acostumados a levar a nossa fé a sério, gostamos de participar da comunidade, damos valor a isso. Então nós somos os primeiros a ficarmos os mais atentos, para que a nossa boca não vá muito adiante. Falamos muito bem, pregamos muito bem, mas a nossa vida é pequenininha, o nosso testemunho é pequeno, e fazemos a separação entre a nossa fé e a nossa vida. Vamos ficar atentos. Este povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Vamos evitar isso. Mais ainda ao falar da Eucaristia, mais ainda, porque a Eucaristia para nós ela é o ápice da nossa vida. E vamos ver logo em seguida por que ela é o ápice, por que ela é o ponto culminante da nossa vida cristã. Portanto, a palavra de Deus, ela é aquela que nos julga, e ela é o lugar de revelação da presença de Deus. A Sacrosanto Concílio fala, e é retomado de maneira mais clara ainda no Ordo Lectionum Missae, no elenco das leituras da missa, que é aquela introdução
feita para os lecionários que nós temos. Lá nos diz o seguinte, que nós recebemos o pão da palavra e o pão da Eucaristia. Duas mesas que formam uma só mesa. Duas mesas que formam uma só. O pão da Eucaristia e o pão da palavra. Orígenes fala isso num pensamento primoroso, onde ele chama a atenção da comunidade, dizendo o seguinte: vocês ficam tão atentos para que não se desperdice nenhum fragmento da hóstia consagrada. Da mesma maneira, vocês deverão estar preocupados para não desperdiçar nenhuma palavra proclamada. Não é interessante a gente pensar assim? Ou seja, as duas mesas formam um conjunto, e aquilo que é anunciado, aquilo que é vivificado como salvação para a comunidade na palavra, se torna ainda mais realidade, ainda mais visível para a comunidade no gesto do pão e do vinho. Daí nós relembramos para todos nós a importância da homilia, dos 3 pontos da homilia, para todos nós que somos agentes, tanto ministros da palavra, como também padres, seminaristas, sacerdotes, religiosas, de entendermos a homilia no seu justo lugar, nos 3 momentos que ela tem. O primeiro dela, que é contextualizar a palavra proclamada de acordo com a mentalidade do tempo em que ela foi escrita. Ou seja, quem faz a homilia nesta conversa procura primeiramente situar o texto no tempo, na mentalidade com que ele foi escrito. O segundo passo da homilia, que é atualizar aquela palavra para aquela comunidade celebrante. Ou seja, a palavra proclamada, ela é uma palavra viva para o tempo de hoje, para esta comunidade de hoje. E ela tem a função de ajudar a comunidade a discernir a sua própria vida à luz do mistério celebrado. Ou seja, assim como em Paulo, a comunidade vai discernir a sua vida à luz da palavra, igualmente nós, ao ouvirmos a palavra, discernimos a vida da nossa comunidade. Depois, o terceiro passo, que muitos de nós saltamos, esquecemos, que é a ligação da palavra proclamada com o mistério celebrado. Ou seja, esta mesma palavra proclamada, ela torna-se realidade, se torna visível nos sinais sacramentais que temos agora sobre o altar, sobre as pessoas reunidas, em relação à celebração como tal. Aí é importante nós ficarmos atentos para que a celebração não fale do tempo, do vento, da chuva, de tudo quanto há, e não fale da palavra proclamada. Uma grande responsabilidade sobre aquele que preside, tanto os ministros ordenados, quanto também o povo reunido. Não é o lugar de chamar a atenção da comunidade, de brigar com o povo, de fazer tantas coisas que a gente vê, que depois eu fui à missa, mas o padre falou sobre o quê? A gente fica perguntando e não sabe bem o que é que foi dito. Então, nós ficarmos atentos e na hora de prepararmos as nossas celebrações como equipe, junto do ministro ou orientados por ele, de sabermos que todos nós, tanto o povo quanto aquele que preside, todos estamos a serviço da palavra e não da imaginação fecunda de quem quer que seja.